Boa noite, minha dupla é formada por Gleidson Roberto, que sou eu, e Laís Cássia. E vamos falar um pouco sobre ética na sociedade da informação. Primeiro, vamos ver o que é a ética para nós. A ética é um conjunto de respeito, igualdade, valores e direito. De uma forma assim mais certa, assim como está no dicionário, tá assim, é um conjunto de regras e preceitos de ordem e valores valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou uma sociedade. Mas assim, de um modo mais amplo, resumido, ética é aquilo que é sua essência, é você diferenciar o que é certo do que é errado. É você saber que do mesmo jeito que você tem um direito, você também tem uma obrigação, por outro lado. São uma moeda de dois lados. Então a gente tem que saber diferenciar isso, o certo e o errado. Às vezes tem uma tentação de puxar pro lado errado e você, assim, de uma maneira até indo, mas a gente tem que segurar ao máximo e ir sempre pelo caminho certo. Meu nome é Laísa Cássia e vou continuar dando trabalho. A ética diz respeito aos princípios e valores morais que norteiam o comportamento de uma pessoa ou mesmo de um grupo. Ela também procura prezar os princípios individuais de cada pessoa, na qual cada grupo tem seus próprios valores, crenças e culturas na informação. As pessoas ocupam-se a dar dados e informação. Eles exigem que sejam empoderados algumas questões de tratamento de dados, informações que relatam outros termos como honestidade, legalidade e justiça, que a ética também refere-se à reflexão e a interpretar, discutir e problematizar, investigar os valores do bem-estar da vida da sociedade. A sociedade que está em nossos dias tem como característica marcante. Bom, pessoal, e dando continuidade ao assunto, falar assim mais concretizado o que é ética dentro das empresas, ética na sociedade da informação. A informação é algo tão importante que assim nós escolhemos debater mais sobre o emprego de jornalista lá no ramo de jornalismo, seja jornalista radialista, seja esse jornalista de TV, ou até mesmo aqueles de banquinho de jornal, que é impresso, que mesmo caindo assim em desuso, mas tem muita gente que lê, principalmente o público mais velho, o povo mais antigo. Então, o jornalista, para ter uma matéria, digamos assim, tem que ser uma fonte confiável, tem que ser um assunto bom, que é para chamar a atenção de quem está lendo, de quem está comprando, de quem tá tirando um tempinho do seu dia para ler aquele artigo, aquela charge, aquela tirinha. Tem que ter alguma coisa. E digamos que uma pessoa trabalha em ramo do jornalismo e tem uma matéria pronta e deixa no seu computador lá e sem querer esquece de bloquear, esquece de desfazer o login. Aí vai outra pessoa de má índole, vai lá, pega os dados e publica dizendo que a matéria é dele. Então quando o camarada for lá olhar, tá a matéria dele publicada sem saber quem foi. Aí perde dias de trabalho, perde dinheiro e perde seu tempo. Então, essa imagem aqui do slide mostra isso também, que a gente tem os dois lados dentro de nós. Basta a gente olhar para dentro de nós e saber qual deles quer seguir. Se quer o lado mais fácil, que vai ganhar mais dinheiro, não vai perder tempo, mas vai ser algo errado, você vai estar prejudicando o seu colega de trabalho ou o seu amigo, ou vai batalhar por si só, vai fazer o caminho certo, vai cumprir a lei, não vai fazer coisa errada. Então tem que ter ética, tem que ter essa moral, esse código de conduta da gente. E antigamente, como Weber foi, foi um cara muito importante na área de RH. Que ele tem uma frase dele que diz assim que
No tempo dos calvinistas, o trabalho e a riqueza eram valorizados eticamente, enquanto que os católicos davam mais valor ao espírito de pobreza e sacrifício. Então, pessoal, a gente não deve dar muito valor a coisas materiais. Só porque você tem uma coisa, não se deve botar vantagem em cima dos outros. Você tem que prezar pela sua moral, pelo seu caráter. Não devemos fazer isso. E fechando aqui a apresentação, quero falar uma frase que mexeu muito com a gente também. Que a consciência é o melhor livro de moral e o que menos se consulta. Um bom exemplo disso são a maioria dos políticos, né? Ainda existem, creio eu que existem políticos honestos, mas a maioria, infelizmente, é assim. Então temos que ter consciência, temos que consultar mais a nossa consciência e assim errando menos, né? Pois o ser humano é falho, mas a gente tenta sempre ser o melhor de si. Obrigado pela atenção.